E o Elon Musk já mandou uma brabíssima a respeito do futuro do Starship. Veremos o Starship 2.0 em breve. Ele postou essa foto lá de Starbase com 4 Starships sendo finalizados. Aqui tem 2 dentro da High Bay e outros 2 na parte externa. Um deles é o 28, 29 e por aí vai. Então, pode ser que a gente já veja, porque ele falou que esses 4 são os últimos da versão V1. Isso era algo que a gente já tinha visto a respeito, tá? Não era nada extremamente novo, mas foi interessante ele citar porque devemos ver mudanças substanciais nas próximas versões do Starship. O que a gente pode enxergar? O Starship pode ser que tenha 9 motores, hoje ele tem 6, tá? São apenas 6, né? São 6 baita motor, mas são 6 motores, 3 para o vácuo, 3 para a nível do mar. Pode ser que vejamos 6 motores para o vácuo e 3 a nível do mar. O Elon já tinha comentado isso anteriormente e, consequentemente, o Starship ficaria maior, porque esse excesso de motores, esse aumento de motores, demandaria mais propelente, então o Starship ganharia alguns metros de altura. Além disso, podemos ver uma mudança na inclinação dos flaps. Então, esses flaps que hoje são alinhados com os traseiros, pode ser que eles ganhem uma inclinação um pouquinho mais agressiva na parte superior, para melhorar a aerodinâmica e serem até menores, de acordo com o que o Elon já mencionou. Então, essas seriam as principais mudanças visuais que a gente teria. Óbvio que mudanças internas também seriam feitas. Eu não duvido que eles mexam nos header tanks, que são aqueles tanques que ficam na parte superior ali para ajudar no pouso. Mudanças na própria forma de colocação das proteções térmicas para evitar quedas. A gente viu no lançamento do Starship, o último lançamento do Starship, que várias proteções caíram, mas não uma grandíssima quantidade, mas caíram, então acabaram que saíram voando e foram perdidas. Algumas até pessoas acharam lá no entorno de Starbase, que eu estava por lá. Tentei achar alguma coisa, infelizmente não encontrei. E também isso aumentaria o desempenho do Starship, principalmente para fazer missões na órbita terrestre e para a Lua também. Isso, lembrando que é uma preocupação da NASA ter essa qualidade para fazer esse tipo de missão, porque demandaria menos reabastecimentos em órbita. Hoje, dizem os números entre 8 e 16 reabastecimentos em órbita, com transferência de propelente entre um Starship e outro, o que é um grande desafio logístico e de tecnologia. Afinal, a gente nunca transmitiu tanto propelente de um veículo para outro, coisas tão grandes, algo tão complexo. Tá? Então, a gente precisa sempre ficar de olho em tudo que está acontecendo lá em Starbase. Então, essa versão 2 que o Elon está falando, ela não deve aparecer tão cedo do ponto de vista de voo. Ela pode ser que ela já comece a aparecer em Starbase, mas eles devem queimar esses 4 Starships, ou pelo menos 2 desses Starships, no mínimo um deles, né, para poder aí sim começar a focar numa versão nova. O Super Heavy vai continuar sendo melhorado, a gente vai ver várias modificações nele também ao longo das próximas versões. Talvez nessa versão V2 a gente já veja um Super Heavy diferente. Agora que a gente já tem a certeza que o Hot Stage funciona, que o modelo do Starship em si, como veículo, ele funciona, afinal ele chegou ao espaço, ele chegou a quase 25 mil km por hora. Ou seja, é um veículo que é minimamente funcional, o que é excepcional visto o tamanho. É a maior espaçonave que a gente mandou para o espaço. Tá bom? É o maior veículo, o maior segundo estágio que a gente já mandou para o espaço. Então isso não pode ser desconsiderado na hora da gente fazer a nossa análise a respeito da qualidade do voo que a gente viu e também do futuro do projeto. Ou seja, ver um Starship maior significaria a gente ver ele aí por volta dos 130 metros, pelo menos, de altura. A versão completa, né? Isso se não tiver nenhuma mudança no Super Heavy, que eu acho difícil de altura, tá bom? Além do Hot Stage que já teve. Então esse Starship seria mais comprido, passaria dos 130 metros de altura com uma grande chance, tá? Porque afinal, adicionar mais 3 motores significa que você precisa ter uma vazão maior de propelente. Você vai ter uma vazão maior de propelente e, consequentemente, você precisa de mais propelente. Senão você diminui o seu tempo de queima. Ou seja, você tem uma quantidade determinada
de 10, vamos supor que 10 litros. A gente tem um recipiente de 10 litros. E você tem 6 motores que queimam isso num exato tempo de 300 segundos. Estou no exemplo genérico aqui. Por mais que não esteja muito errado. Se você dobrar a quantidade de motores, você vai ter mais potência, você vai ter um tempo menor. Então você precisa de mais propelente, tá certo? Então você aumenta a quantidade de propelente para poder compensar isso, e aí você aumenta a capacidade de carga, ou você consegue mandar o seu foguete para lugares mais longe, porque você vai ter mais velocidade, o que a gente chama de ΔV. Ou seja, então é sempre uma perda e ganho. Isso entra tudo na história da equação do foguete. Quanto maior o foguete, mais massa, mais propelente, mais motor. E aí você vai virando numa espiral ali que vai aumentando a massa e você não vai ganhando tanto desempenho. Por isso que a engenharia trabalha para melhorar vários aspectos ali do lançamento, do projeto, para poder fazer com que esse rendimento seja maior. Quanto maior for, mais carga vai poder levar, como eu falei, tem mais velocidade para ir mais longe. Ou seja, você consegue ir para a Lua, você consegue ir para Marte, consegue ir para mais longe com mais carga, coisa que você não conseguiria fazer sem essas modificações. Então o Starship, ele é um projeto muito revolucionário. A gente tem visto isso acontecer, a gente viu isso durante o voo. A SpaceX agora ganhou muita confiança com todos esses feitos do último voo. Ou seja, motores mais confiáveis, isso que a gente não está nem falando de Raptor V3, que vai ter mais potência ainda, mais leve, mais barato, mais fácil de produzir. Tá bom? A gente teve uma boa consolidação do escudo de calor, por mais que teve falhas. A gente teve um hot stage perfeito, então não tem por que o Elon já começar a comentar sobre versão V2 e fazer modificações grandes no Starship ao longo dos próximos meses, como a gente já tinha imaginado que seria. Acredito que eles queriam mais verificar que esse modelo básico funciona. Lembrando que todo o desenvolvimento da SpaceX ele é incremental. Ele não vai lá e faz um foguete perfeito, finalizado e testa, como é a indústria mais tradicional. Hoje já tem muita gente na indústria já faz esse desenvolvimento iterativo, que chama. Então, o Starship que a gente vê hoje não necessariamente vai ser o Starship final dos próximos anos, assim como foi com o Falcon 9. O Falcon 9 teve a versão 1.2, a Full Thrust entrou teve a 1.1.2, a Full Thrust, e aí a Bloco 5, e mesmo hoje já foi bastante modificado. Não é mais tão igual ao Bloco 5 quanto era antes, tá certo? Então, grandes mudanças vêm por aí e a gente quer saber o que você acha. Precisa mudar o Starship já? Ou o Elon tá com fogo ali na tubeira dele ali que precisa ser acalmado? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal de cortes para não perder mais novidades sobre o Starship e sobre o mundo dos lançamentos espaciais.